Olá 301, beleza? Estou eu aqui de novo para mais uma aula. Tá? Vim aqui toda bonitinha pra vocês, com a blusa by Agostinho Carrara que vocês adoram, tá? Só pra dar uma animada na vida de vocês. Então vamos lá. Seguinte, gente, a gente tá, de novo, como eu falei no vídeo anterior, toda a aula é baseada nos módulos e nas frentes aqui do PH. E agora hoje a gente vai falar sobre a frente 1 do módulo 2, tá? Não se esqueça, isso mesmo, frente 1 do módulo 2, acertei. Só que dentro do módulo 2 da frente 1 tem 3 conteúdos. Só que 2 desses eu já tinha passado para vocês lá nas aulas presenciais, as últimas aulas presenciais que a gente teve, que vocês só de pensar choram de saudade, né? Que foi o mercantilismo, que a gente já tinha falado um pouquinho, da formação dos estados nacionais também, que a gente já falou um pouquinho, da expansão marítima, que inclusive eu falei um pouco em História do Brasil também, e sobre renascimento, humanismo e renascimento cultural, que a gente também já falou um pouco. Então, para não me tornar repetitiva, eu vou focar no que nesse módulo eu ainda não falei, que é a reforma protestante, tá? E, claro, a reforma católica, né? Ou a contra-reforma, dependendo do livro. Então tá, olha só. A Idade Moderna é um momento de muitas rupturas, muitos acontecimentos e mudanças mesmo, tanto na estrutura quanto na mentalidade das pessoas. Então, a gente tem aí um contexto muito agitado, vamos dizer assim. A gente tem mudanças na economia, porque a gente vai ter um mercantilismo, a gente tem mudança na própria sociedade, a gente tem o surgimento de um grupo agora que vai ser a burguesia, a gente tem uma mudança na política com a formação dos estados nacionais, a gente tem uma mudança na própria ciência lá com o Renascimento e com todas as técnicas que eles estão criando, a gente também tem mudança na cultura, porque permeia tudo isso, né? Então a gente está tendo várias aí alterações na sociedade europeia, né? E claro, esse contexto ele também vai afetar a igreja, né? No caso a igreja católica. A igreja católica que predominou e influenciou muito a mentalidade das pessoas da Europa Ocidental e dominou de alguma maneira, sim, as pessoas, só que ela vai ter uma ruptura, né? Uma ruptura e o próprio contexto de mudança, né? De alterações aí dentro da política, da sociedade, vão influenciar isso acontecer também. Como assim, Mari? Imaginem vocês, a Igreja Católica fala que é pecado acumular, né? Dinheiro, lucro, blá, blá, é pecado, é usura, né? Bom, mas a burguesia que surgiu agora, ela quer lucrar, ela quer acumular. Então tem uma tensão aí. A Igreja Católica, ela quer mandar e desmandar em todo mundo, como ela de alguma maneira fazia dentro da Idade Média. Mas agora eu tenho a formação dos Estados Nacionais, onde o rei quer mandar em tudo, onde o rei não quer ser questionado, né? E isso, de alguma maneira, vai começar a gerar tensões e questionamentos. Lembrando um pouquinho, né, como é que funcionavam algumas coisas que vão deixar insatisfeitos, por exemplo, Lutero, né? Como é que funcionava a igreja? A igreja, por exemplo, ela cobrava assim, ó, você quer ser perdoado? É só pagar, dá uma moedinha aqui que você está no céu, né? Ó, pega aqui o manto sagrado de Maria, a galera pagava. Enfim, né? A gente tem as indulgências, a simonia, que eram então formas da igreja arrecadar dinheiro. E aí, nesse meio tempo, tinha um monge agostiniano, o Lutero, né, Martinho Lutero, que ele é católico, só que ele era um grande estudioso, ele era acadêmico e etc., professor de teologia, que ele vai estudar bastante e ele vai observar essa realidade da igreja de indulgências, de cobrança por salvar os pecados, etc., e ele vai começar a falar, peraí, mas isso aqui não está na Bíblia, né? E aí ele vai começar a investigar. Há várias pesquisas que falam assim, o Martinho Lutero ele não queria, inicialmente, o objetivo dele não era criar uma nova igreja, mas era tentar reformular a igreja católica, né? E aí o que ele vai fazer? Ele vai acabar, o conflito começa realmente a pegar fogo quando ele prega as 95 teses em 1517 na igreja, e nessas, ali ele critica as indulgências, ele critica algum posicionamento, por exemplo, do Papa,
que muitos eram os integrantes da Igreja Católica que tinham um filho, mas não, né, mas a igreja não podia, dizia que não podia, etc. Então ele vai questionar muitas das ações dos integrantes da Igreja Católica. A igreja vai reagir a isso, vai acabar sendo expulso, né, excomungado, ou seja, excomungado, vai ser excomungado da Igreja Católica, mas vai ter uma galera que vai dizer, gostei das ideias dele. Porque, por exemplo, para ele, não adianta tu pagar para ser perdoado. O importante é ter fé. Ele fala da ideia da salvação pela fé. Então, não adianta tu dar dinheiro lá pra ganhar um lugarzinho no céu. Não, tu tem que ter fé. Muita gente fala, opa, eu não quero gastar dinheiro, né, comprando um lugarzinho no céu, então eu vou acreditar mais na crença. Acreditar na crença é ótimo. Acreditar no que o Lutero está dizendo, que é a salvação, que é a fé que me salva. Então, vai ter uma ruptura nisso. Ele diz, olha, o que salva as pessoas é a fé. Né? Além disso, ele fala da livre interpretação da Bíblia. Inclusive, ele vai traduzir a Bíblia para o alemão, porque a igreja aceitava somente em latim e tal, que era uma forma de controlar também as pessoas. Então, ele vai traduzir a Bíblia e vai ter o apoio de muitos nobres e príncipes dessa região da Saxônia. Por quê? Porque com isso eles viam por que tem uma adesão, né? Porque, por exemplo, os nobres viam a possibilidade de, com a ruptura com a Igreja Católica, opa, posso pegar as terras da Igreja Católica, que a Igreja Católica tinha muita terra. Os reis, por exemplo, os príncipes, opa, eu rompendo com a Igreja Católica, eu não preciso mais obedecer o Papa e baixar a cabeça para ele. Então, existe uma questão religiosa, mas tem um fator político muito importante também para eles aderirem aí às ideias do Lutero, né? E uma coisa que é muito marcante que faz toda a diferença e muita adesão também às ideias do Lutero, é a questão que ele falava, olha, a igreja tem que ser submissa ao Estado. E isso, para um rei, é maravilhoso, é muito bom. Então, o Lutero vai acabar criando isso. Bem importante vocês entenderem que o Lutero fala muito da questão da salvação pela fé, da livre interpretação da Bíblia. Tá? Isso é bem importante, são características do luteranismo ali, né? E a gente vai ter depois o João Calvino na região da Suíça também, nesse turbilhão de ideias e questionamentos sobre a Igreja Católica, falando, olha, realmente a gente tem que mudar o negócio, a Igreja Católica não funcionou, tá errado, a gente tem que buscar o chamado cristianismo primitivo, uma coisa mais, né? Mais raiz, vamos dizer assim. E aí ele vai dizer, olha, os seres humanos, eles são pecadores por natureza, é assim mesmo, mas eles já estão predestinados à salvação ou não, né? Então, predestinados à salvação. Então, quando eu escutar predestinação, né, o ser humano é predestinado à salvação, eu estou falando das ideias do Calvino, tá? Do João Calvino. E claro, ele fala, os merecedores, né, vão ter sinais ao longo da vida, como, por exemplo, acúmulo de bens materiais, é um exemplo, a ideia da própria fé, e ele traz uma questão que vai ser muito importante para a adesão de boa parte da população, que é a valorização do trabalho. O João Calvino, ele traz muito essa ideia da valorização do trabalho também como uma forma de sinal, como uma forma de salvação. E quem é que vai adorar essa ideia de valorizar e trabalhar e trabalhar e trabalhar? A burguesia, né? A burguesia vai adorar essa ideia. Imagina, a Igreja Católica quer que eu trabalhe para eu dar a grana para eles, porque eu não posso gastar. Esse aqui está falando, trabalha, pode trabalhar, é isso aí. Lucrar, bens materiais, tá no caminho. Então a gente tem aí uma característica essencial para a adesão da burguesia aí, tá? Então eu tenho o luteranismo, salvação pela fé, eu tenho o calvinismo, a predestinação, né, a pessoa já está predestinada a isso, e eu vou ter na Inglaterra, né, o Henrique VIII, usando Dom Miguel, que queria separar da Catarina de Aragão,
porque ela não dava herdeiros homens e que isso poderia ameaçar a Inglaterra e etc. no futuro. E o Papa, ele foi pedir autorização para o Papa do divórcio, né, por causa disso, e o Papa falou não. Ele vai dizer, então, beleza, eu vou falar com o meu parlamento para tentar romper com a Igreja Católica. E ele vai criar, né, o chamado Ato de Supremacia, que é o anglicanismo, uma nova religião, que é muito parecida com a Igreja Católica, né, mas uma dos pilares é que quem comanda a própria igreja é o chefe maior, no caso o rei, né? Então isso faz toda a diferença. Foi uma estratégia, primeiro, para a Inglaterra ter mais poder dentro da própria Inglaterra, porque a igreja influenciava muito, e foi também uma estratégia para pegar bastante terra da Igreja Católica, né? Incorporar as terras da Igreja Católica. E, assim, aí ele casa, né, com a Ana Bolena e tal, aquela coisa toda. Mas a gente sabe que havia um interesse muito forte na questão política, não religiosa, dentro da Inglaterra, né, para adesão. Então eu tenho o luteranismo, o anglicanismo e o calvinismo. Em contrapartida, eu vou ter a Igreja Católica falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, né? A gente está perdendo um monte de fiel. Aí a gente vai ter, por exemplo, o Inácio de Loyola, uma pessoa muito católica, criando a Companhia de Jesus, os jesuítas, que serviam para catequizar, enfim, para levar as ideias da Igreja Católica, etc. E por isso também vem para cá, para o Brasil, né, para catequizar os indígenas como uma forma de angariar novos católicos, né, enfim. E a gente vai ter também a grande ação da Igreja Católica, que vai ser o Concílio de Trento, feito pelo Papa Paulo III. Nesse concílio eles vão reafirmar alguns dogmas da Igreja Católica, como a infalibilidade papal, né? Vão dizer, olha, tem livros que devem ser proibidos, o chamado Index, né? Vão fazer as inquisições, né? O Santo Ofício, que é perseguir os maus católicos e etc., os pecadores. Enfim, eles vão criar uma gama de estratégias aí para tentar conter o avanço dessas novas religiões. Mas o fato foi uma baita de uma ruptura. E eles tiveram que tentar se reformular e tentar se reconstruir, criar novas estratégias. E outra estratégia também que é bem interessante é dentro das artes. Porque antes eu tinha o Renascimento, vocês lembram do Renascimento? Então, eu tinha o Renascimento, valorização do homem, da razão. Agora a igreja começa a investir mais em outro tipo de arte que traz angústia, fé, uma coisa mais triste, assim, que vai ser o barroco. A arte barroca vem nessa estratégia de comover os fiéis e ao mesmo tempo deslumbrar os fiéis, né? Chamar os fiéis, etc. Então a arte barroca ela vem com essa proposta também. Vê que a igreja está criando mecanismos aí para controlar, né? Ela está reagindo, certo, errado, não é a ideia aqui questionar, mas ela está tentando reagir a essa grande ruptura que foram essas novas, o surgimento e a adesão dessas novas religiões, né? Eu acho que é isso, terceirão. Espero que eu tenha explicado para vocês as coisas. Um beijinho, estudem e fiquem em casa, tá, bebês? Amo vocês.